Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão aprender a fazer uma análise filogenética. Vem aprender bio comigo? A pergunta central da nossa aula hoje é: como uma análise filogenética é feita na prática? Para isso, a gente vai dividir uma análise filogenética em passos, e a gente vai discutir cada um desses passos para ficar mais claro como uma análise filogenética é feita. Para facilitar, a gente vai utilizar algumas espécies fictícias, que foram inventadas só para esse exercício. Todos os nomes científicos aqui, então, não existem na realidade. Foram colocados nessas espécies somente para esse vídeo. Vamos lá! Nós temos aqui duas espécies do gênero Lambari, Lambari griseum e Lambari ciano, e duas espécies do gênero Piaba, Piaba bimaculata e Piaba unimaculata. Percebam que esses nomes científicos têm a ver com as características morfológicas dessas espécies. Para facilitar a compreensão, a gente vai dividir o processo de construção de uma análise filogenética em passos. O primeiro desses passos é o levantamento de caracteres. Para a gente entender esse passo, a primeira coisa que a gente precisa compreender é o que são caracteres. Caracteres são atributos dos organismos que estão em estudo, no caso aqui, essas espécies fictícias de peixes. Os caracteres são a fonte básica de informação para a construção da filogenia, da árvore filogenética, ou seja, são os dados que vão ser utilizados na análise filogenética. Todos os caracteres de uma análise filogenética devem ser bem claros e bem delimitados, porque uma filogenia é uma hipótese de relacionamento evolutivo e deve ser passível de replicação por outros pesquisadores. Por isso, os caracteres que foram observados em uma análise filogenética devem ser passíveis de serem reobservados por outros pesquisadores em outras análises filogenéticas. Como os caracteres são atributos dos organismos, eles podem ser de diferentes fontes. Eles podem ser caracteres morfológicos, ou seja, características morfológicas dos organismos. Podem também ser moleculares, como por exemplo, as bases nitrogenadas que compõem o DNA das espécies. É possível também a utilização de caracteres ecológicos, como por exemplo, o nível trófico ocupado por uma espécie, ou ainda os caracteres podem ser comportamentais e fisiológicos, quando abordam características, por exemplo, de forma de construção de ninho, ou por exemplo, tipos de excretas nitrogenadas. Certamente, os caracteres morfológicos e moleculares são os mais utilizados nas análises filogenéticas. Como é que o levantamento de caracteres é realizado? O que se faz é uma comparação minuciosa entre os táxons a serem estudados, no nosso caso aqui, entre essas espécies de peixes fictícios. O que se faz é buscar por variações nos atributos, ou seja, nas características, sejam elas morfológicas, moleculares, comportamentais ou outros tipos. Para isso, é bastante útil que se compare as espécies que você quer estudar com espécies que são relacionadas, mas que não fazem parte desse grupo. Aquelas espécies que você quer estudar recebem o nome de grupo interno. Você está interessado nas relações evolutivas desse grupo, como a gente pode observar aqui nesse caso. Aquela outra espécie ou grupo de espécies que você vai usar como comparativo recebe o nome de grupo externo. E na verdade você não está muito interessado em saber a relação evolutiva dessa espécie com as demais, mas ela serve como um parâmetro, um comparativo para os seus caracteres. Vamos lá iniciar o nosso levantamento de caracteres. Nós vamos fazer um exercício considerando apenas caracteres morfológicos. E então nós vamos comparar as nossas espécies do grupo interno entre si e também com o grupo externo. O primeiro atributo que eu considero que a gente pode observar aqui e que pode se tornar um caráter é a cor dos olhos. A gente vai chamar esse caráter então de caráter 1. Eu consigo observar aqui que existe uma variação morfológica desse atributo. Outros caracteres que a gente pode sugerir são a forma do corpo, a cor do corpo, a cor do opérculo, que é essa estrutura aqui que está relacionada ao bombeamento de água, para a respiração ou ainda a alimentação, a presença de máculas, uma segunda nadadeira dorsal e, por fim, a nadadeira pélvica. Todas essas características apontadas aqui são características que apresentam variações entre essas espécies consideradas. Depois que a gente faz o levantamento dos caracteres, é importante que a gente veja quais são as condições possíveis para aquele caráter. Essas condições ou formas que um caráter pode assumir são chamadas de estados do caráter. Por exemplo, considerando a cor do olho, nós temos duas condições possíveis.
ou seja, dois estados. O olho pode ser amarelo ou o olho pode ser branco. Amarelo e branco, portanto, são os dois estados possíveis do caráter 1, que se refere à cor do olho. Quando você faz um estado de caráter, você está criando uma hipótese de homologia. Vamos lembrar o que é homologia. Homologia é um atributo ou uma característica com uma mesma origem evolutiva. Então, quando eu considero um estado de caráter, eu estou considerando que aquela condição evoluiu apenas uma única vez, a partir de um único ancestral. Olha só, quando eu considero, portanto, olhos brancos pertencendo a um único estado, eu estou considerando, inicialmente pelo menos, que todos esses olhos são estruturas homólogas, ou seja, que surgiram a partir de um único processo evolutivo. Com a realização da análise filogenética, nós vamos testar se essas nossas hipóteses de homologia estão corretas ou não. Se você quer ainda mais informações sobre o que é homologia, assista ao nosso outro vídeo indicado aqui. Continuando então, como é que são os estados dos demais caracteres? Caráter 2 é a forma do corpo. Se a gente observar então, eu tenho duas possibilidades de estados. O corpo pode ser baixo ou o corpo pode ser alto. Cor do corpo. O corpo pode ser cinza ou o corpo pode ser azul. Caráter 4, cor do opérculo. Os estados possíveis são opérculo cinza e opérculo preto. Caráter 5, máculas. Os estados possíveis são ausência de mácula, presença de uma mácula ou presença de duas máculas. Vejam que esse caráter aqui tem 3 estados, então a gente chama esse caráter de multiestado. Isso é possível, os caracteres podem ter diversos estados presentes dentro dele, o que mostra que uma mesma condição pode ser modificada por diversas vezes ao longo da história evolutiva. Caráter 6, a segunda nadadeira dorsal. Ela pode estar ausente ou ela pode estar presente. E por fim, o caráter 7, a nadadeira pélvica, os dois estados possíveis também são presente e ausente. Terminamos aqui então o levantamento dos caracteres. O próximo passo de uma análise filogenética é a polarização dos caracteres. A polarização dos caracteres nada mais é do que a definição do que é o estado plesiomórfico e do que é o estado apomórfico. Apenas lembrando, plesiomorfia é a condição pré-existente, que foi modificada para uma condição mais recente. Por outro lado, uma apomorfia é a condição mais recente, que foi originada a partir de uma condição mais antiga. Se você quer mais informações sobre o que é uma plesiomorfia e o que é uma apomorfia, assista ao nosso outro vídeo que é indicado aqui. Agora, se você já sabe identificar uma condição plesiomórfica e apomórfica, vamos seguir por aqui. Utilizamos o grupo externo para definir a condição plesiomórfica, ou seja, quando eu estiver analisando estados de caracteres diferentes, aquele presente no grupo externo será o estado plesiomórfico, ou seja, o mais ancestral, o mais primitivo, o anterior. Por outro lado, o estado presente no grupo interno será considerado como uma apomorfia, ou seja, a condição mais recente, uma condição que já foi modificada. Vamos fazer esse teste então. Eu coloquei aqui em vermelhinho as plesiomorfias e em amarelo as apomorfias. Vamos agora então analisar os nossos estados de caracteres, começando pelo caráter 1. Caráter 1 é a cor do olho. Se eu observar a cor do olho, eu já sei que as condições possíveis, ou seja, os estados possíveis, são amarelo e branco. Eu observo qual é o estado presente no meu grupo externo. Aquele estado presente no grupo externo é considerado meu estado plesiomórfico, enquanto que aquele estado presente no meu grupo interno é considerado meu estado apomórfico. Olha lá! O estado amarelo, então, é considerado a plesiomorfia, enquanto que o estado branco é considerado a apomorfia. Dando sequência, caráter 2, forma do corpo. O estado descrito como corpo baixo é uma condição presente no grupo externo. Isso é a condição plesiomórfica. Por outro lado, o corpo alto é a condição apomórfica, porque está presente no meu grupo interno. Fazendo isso para todos os caracteres, nós temos o seguinte: cor do corpo, estado plesiomórfico cinza, estado apomórfico azul, cor do opérculo, estado plesiomórfico cinza, apomórfico preto, máculas,
A ausência é a condição plesiomórfica e as apomorfias a presença de uma ou duas máculas, considerando aqui que são estados independentes que surgiram a partir da ausência de máculas. Caráter 6, a segunda nadadeira dorsal pode estar ausente, condição plesiomórfica, ou presente, condição apomórfica. E por fim, o caráter 7, a nadadeira pélvica, pode estar presente, condição plesiomórfica, e ausente, condição apomórfica. Mas para que tudo isso? Para que serve a polarização dos caracteres? Se você já viu nossa aula sobre plesiomorfia e apomorfia, você deve saber que as análises filogenéticas são feitas baseadas nas apomorfias, ou seja, apenas as apomorfias devem ser utilizadas para propor as relações evolutivas entre os grupos. Por isso que é tão importante fazer a polarização dos caracteres. Vamos agora para o nosso terceiro passo, a codificação dos caracteres. Quando eu tenho 3 táxons, sejam eles espécies, famílias, gêneros, tanto faz, eu tenho 3 possibilidades de árvores evolutivas. Olhem bem, eu tenho aqui o táxon A, o B e o C. Nessa primeira filogenia aqui, eu estou considerando que A é mais próximo de B do que de C. Por outro lado, nessa segunda filogenia, eu estou considerando que A é mais próximo de C do que de B. E por fim, a terceira hipótese possível é C ser mais próximo de B do que de A. Ou seja, quando eu tenho 3 táxons, eu tenho 3 possibilidades de hipóteses evolutivas. Por outro lado, quando eu vou aumentando o número de táxons, eu vou aumentando exponencialmente o número de árvores evolutivas possíveis. Por exemplo, no nosso caso, nós temos 5 espécies. Existem 15 hipóteses de árvores filogenéticas possíveis. Com 10 táxons, por exemplo, já teríamos mais de 2 milhões de árvores possíveis. Por esse motivo, as análises filogenéticas dependem de métodos computacionais para serem realizadas. E isso é a justificativa para a codificação dos caracteres. Um computador nada mais é do que uma calculadora. Assim, ele não consegue compreender o que significa amarelo ou branco, considerando, por exemplo, os estados para a cor do olho. Entretanto, se eu codificar esses estados com números, ele consegue interpretar essas condições morfológicas. Assim, definiu-se de maneira geral codificar os estados plesiomórficos com o número 0 e os estados apomórficos, que são aqueles que devem ser utilizados nas análises filogenéticas para juntar os grupos, com o numeral 1 ou ainda 2, 3, 4 quando a gente tem caracteres multiestados. Então, considerando o caráter 1, que é a cor dos olhos, nós temos os estados 0, que codifica o estado plesiomórfico amarelo, e nós temos o estado 1, que codifica o estado apomórfico branco. Vamos fazer isso para todos os nossos caracteres. Olha lá, o 1 a gente já fez. Caráter 2, forma do corpo. Eu vou colocar branco como estado 0, alto como estado 1. Cor do corpo, cinza como estado 0, azul como estado 1. E vou fazer isso para todos os nossos caracteres, permitindo então que o computador possa fazer uma análise desses números. Terminar a codificação dos caracteres nos leva para o passo 4, a construção da matriz filogenética. Nós vamos pegar todos os nossos dados e vamos construir essa matriz. Caráter 1, olha lá, cor do olho. Pode ser estado 0, amarelo, ou pode ser estado 1, branco. Então eu vou na minha matriz e vou colocar lá, grupo externo, manjuba elongata. Qual é o estado presente nessa espécie? Estado 0, cor do olho, amarelo. E vou fazendo isso para as demais espécies. Lambari gríseo, qual que é o estado? Estado 1. Lambari ciano, qual é o estado? Estado 1. Piaba bimaculata, qual é o estado? Estado 1. Piaba unimaculata, estado 1, porque todas essas espécies aqui apresentam os olhos brancos. Eu repito essa operação para cada um dos caracteres que eu estou analisando. Então eu vou fazer a mesma prática de colocar os números dos estados plesiomórficos e apomórficos de acordo com as condições apresentadas pelas espécies. Ao final da construção da matriz, o meu resultado vai ser esse. Aqui eu tabulei simplesmente todos esses dados que a gente já definiu aqui durante o exercício na minha matriz. Após construir a matriz filogenética, para trabalhos com muitos táxons e muitos caracteres, se utiliza programas computacionais para fazer a análise. No nosso caso, por se tratar de um exemplo muito simples, nós vamos fazer a análise à mão. E isso nos leva ao próximo passo, passo 5, encontrando as sinapomorfias. Olha só,
Sinapomorfias são as apomorfias que são compartilhadas pelos táxons. E a gente já sabe que as apomorfias foram numeradas aqui com números uns. Então, nosso passo agora é encontrar essas apomorfias na nossa tabela. Vamos observar detalhadamente. Em vermelho aqui estão todas as nossas possíveis sinapomorfias indicadas pela nossa análise inicial. Mas o que elas indicam pra gente? As sinapomorfias são condições apomórficas que foram herdadas a partir de um único ancestral. Assim, elas indicam pra gente a relação evolutiva entre as espécies. Para facilitar aqui esse exercício, ao invés de a gente colocar agora o nome das espécies completas, eu vou pedir que vocês considerem aqui a seguinte legenda. Nós vamos chamar Manjuba elongata de grupo externo GE e as demais espécies através desses numerais aqui. 1 para lambari gríseo, 2 para lambari ciano, 3 para piaba bimaculata e 4 para piaba unimaculata. Então vamos observar o que essas possíveis sinapomorfias estão indicando para a gente. O caráter 1, por exemplo, está indicando para mim que as espécies 1, 2, 3 e 4 compartilham uma condição apomórfica. O que significa a priori que essa condição apomórfica tenha sido originada no ancestral dessas espécies. O que, portanto, indica que essas espécies são mais próximas entre si do que com um grupo externo, o que era obviamente esperado. O caráter 2 indica a mesma coisa, que as espécies 1, 2, 3 e 4 apresentam uma apomorfia em comum que provavelmente estava presente no ancestral delas, ou seja, elas são relacionadas evolutivamente. O caráter 3, por outro lado, mostra para mim que essa condição apomórfica estava presente entre os táxons 2, 3 e 4, assim como o caráter 4. Assim, esses dois caracteres, o 3 e o 4, mostram para mim que essas espécies 2, 3 e 4 são relacionadas entre si, porque apresentam um compartilhamento de uma apomorfia que muito provavelmente estava presente no ancestral dessas espécies. Dando sequência, vamos observar agora o caráter 5. Ele mostra para mim que aparentemente existe uma relação evolutiva entre as espécies 1, 2 e 4, porque elas apresentam uma apomorfia que foi supostamente herdada de um mesmo ancestral. O caráter 6 mostra para mim que existe uma apomorfia que é compartilhada entre as espécies 1, 2 e 3, que provavelmente foi herdada de um mesmo ancestral dessas espécies. Por fim, o caráter 7 mostra para mim uma apomorfia que é compartilhada apenas pelas espécies 3 e 4, o que mostra uma possível relação evolutiva entre elas. Vocês já devem ter observado ao longo da minha fala que alguns caracteres mostram algumas relações evolutivas diferentes de outros. Por isso, o passo 6 é importantíssimo. Ele é a análise de congruência dos caracteres. Ou seja, eu vou comparar um caráter com o outro para verificar se as relações que são sugeridas por eles são compatíveis, ou seja, são congruentes entre si, ou são incompatíveis, ou seja, incongruentes entre si. Vamos lá! Para isso, a gente vai criar uma nova tabela. Em uma das colunas, eu vou colocar aqui todos os meus caracteres. E na minha linha superior de cabeçalho, também vou colocar os caracteres. Percebam então que essa tabela não tem as espécies, porque é uma comparação de um caráter com outro caráter. Vamos começar pelo caráter 1, que é a cor do olho. O caráter 1 indica que existe uma relação evolutiva entre as espécies 1, 2, 3 e 4. Obviamente que esse caráter é congruente com ele próprio. Por isso nós vamos indicar aqui uma congruência com a letra C. Agora vamos comparar o caráter 1 com o caráter 2. O caráter 2 indica exatamente a mesma relação evolutiva do que o caráter 1. Ele coloca que as espécies 1, 2, 3 e 4 são relacionadas. Por isso, ao considerar esses dois caracteres, eu vou verificar que os dois são congruentes entre si. Novamente, vou indicar uma letra C. Vamos considerar agora o caráter 3, que é a cor do corpo, que indica pra gente uma relação evolutiva entre as espécies 2, 3 e 4. Percebam que apesar da espécie 1 não estar aí, ele não é incongruente com o caráter 1, porque obviamente que dessas 4 espécies, a 1, a 2, a 3 e a 4, as mais próximas entre si podem ser a 2, a 3 e a 4. Então não existe incoerência entre eles. Vamos indicar também um C como congruentes. Agora caráter 4, cor do operco.
Esse caráter, assim como o caráter 3, aponta uma relação evolutiva entre as espécies 2, 3 e 4. Pelo mesmo motivo, esse caráter ele é congruente com o caráter 1, porque ele só limita um pouco a relação entre as espécies, colocando as espécies 2, 3 e 4 como mais próximas. Mas ele não é incongruente com a relação sugerida pelo caráter 1. Por isso, vamos também indicar como C. Agora, máculas. Esse caráter sugere uma relação entre a espécie 1, 2 e 4. Novamente, não existe qualquer incoerência ou qualquer incongruência com o caráter 1. Assim, são congruentes. O mesmo acontece para os próximos caracteres, o 6 e o 7, que indicam relações entre as espécies 1, 2 e 3, no caso do caráter 6, e relação entre a espécie 3 e 4, no caso do caráter 7. Nesses dois casos, não existe qualquer incongruência com o caráter 1. Então, os dois serão indicados como congruentes. Considerando que o caráter 2, que é a forma do corpo, apresenta a mesma hipótese de relação entre as espécies 1, 2, 3 e 4, as congruências serão iguais às do caráter 1. Portanto, vão ser apontadas aqui todas como C. Vamos agora para o caráter 3, cor do corpo. Esse caráter indica uma relação evolutiva entre as espécies 2, 3 e 4. Nós já vimos que ele é congruente com os caracteres 1 e 2, por isso vamos apontar C para esses dois casos. Obviamente que ele tem uma congruência com ele próprio, por isso vamos indicar aqui mais um C. Como ele diz exatamente a mesma coisa do caráter 4, uma relação entre as espécies 2, 3 e 4, ele também vai ser congruente com esse caráter. Mas agora começam algumas incongruências. O caráter 5 aponta uma relação evolutiva entre as espécies 1, 2 e 4. Ou seja, de acordo com o caráter 5, deve existir um ancestral comum entre essas espécies. Essas espécies seriam mais relacionadas entre si do que com qualquer outra espécie analisada. Isso é incongruente com o que propõe o caráter 3, já que o caráter 3 coloca uma relação evolutiva entre as espécies 2, 3 e 4. Assim, nós vamos colocar aqui na nossa tabela uma incongruência entre o caráter 3 e o caráter 5. O mesmo acontece para o caráter 6. No caso, o caráter 6 apresenta uma hipótese de que as espécies 1, 2 e 3 seriam mais relacionadas entre si do que com qualquer outra espécie, o que é conflitante com a proposta do caráter 3, que indica uma relação evolutiva mais próxima entre as espécies 2, 3 e 4. Por isso, a gente vai colocar aí como incongruente. E por fim, o caráter 7, que indica que existe uma relação evolutiva entre as espécies 3 e espécie 4. Não existe nenhum tipo de incongruência com o caráter 3, que aponta que as espécies 2, 3 e 4 formam um grupo, o que não impede da espécie 3 ser mais próxima da espécie 4. Então, o caráter 3 e o caráter 7 são congruentes entre si. Se vocês observarem, o caráter 4 aponta a mesma relação evolutiva do que o caráter 3. Por isso, nós vamos repetir a sequência de congruentes e incongruentes na próxima coluna da tabela. Agora vamos para o caráter 5, caráter das máculas, e vamos compará-lo com os demais caracteres. O caráter 5 fala para mim que as espécies 1, 2 e 4 são as mais relacionadas entre si. Se eu observar, esse caráter ele é completamente congruente com o caráter 1 e o caráter 2. Não existe qualquer tipo de contradição. Então eu vou indicar aqui na minha tabela como congruente e congruente. Por outro lado, quando eu comparo o meu caráter 5 com os caracteres 3 e 4, eu vou ver que eles são incongruentes. Porque não tem como a espécie 1 ser mais próxima da 2 e da 4 e a 2 ser mais próxima da 3 e da 4. Não tem como, esses grupos são excludentes. Então, eu coloco aí na minha tabela que o caráter 5 é incongruente com o caráter 3 e com o caráter 4. Agora, comparando o caráter 5 com ele mesmo, eu tenho um caso de congruência óbvia. Vamos comparar agora o caráter 5 com o caráter 6. O caráter 5, vamos lembrar, mostra a relação evolutiva entre a espécie 1, 2 e 4, como sendo mais relacionadas entre si, enquanto que o caráter 6 mostra que existe uma relação evolutiva entre as espécies 1, 2 e 3. Assim, essas relações elas são incongruentes entre si. Por fim, o caráter 5 também é incongruente com o caráter 7, porque o caráter 7 indica uma relação evolutiva entre as espécies 3 e 4.
E o caráter 5 indica para mim que a espécie 4 é mais próxima das espécies 1 e 2, ou seja, são caracteres incongruentes também. Vamos agora para o caráter 6. Esse caráter propõe uma relação evolutiva entre as espécies 1, 2 e 3. Se a gente comparar o caráter 6 com os caracteres 1 e 2, a gente vai perceber que não existe nenhuma incoerência entre eles, ou seja, eles são congruentes. Por outro lado, quando a gente compara o caráter 6 com o caráter 3 e 4, a gente vai ver que não tem como a espécie 1 ser mais próxima da espécie 2 e 3 e, ao mesmo tempo, a espécie 2 e 3 ser mais próxima da espécie 4, como indicam os caracteres 3 e 4. Por isso, o caráter 6 é considerado incongruente com os caracteres 3 e 4. Comparando o caráter 6 com o caráter 5, a gente também vai ver que eles são incongruentes, porque o caráter 5 indica uma relação evolutiva entre as espécies 1, 2 e 4, enquanto o caráter 6 indica uma relação evolutiva entre as espécies 1, 2 e 3. Então, novamente, um izinho lá na nossa tabela. Obviamente, o caráter 6 é congruente com ele próprio, então a gente vai indicar um C. E por fim, o caráter 6 também é incongruente com o caráter 7, já que o caráter 7 coloca a espécie 3 como mais relacionada à espécie 4, já o caráter 6 coloca a espécie 3 como mais relacionada às espécies 1 e 2. Vamos agora analisar o último caráter. Esse caráter coloca que as espécies 3 e 4 são mais relacionadas. Comparando com o caráter 1 e 2, não existe nenhum tipo de incongruência, porque apesar desses dois caracteres indicarem uma relação evolutiva entre as espécies 1, 2, 3 e 4, ele não coloca qual dessas espécies é mais próxima de qual. É uma possibilidade a 3 ser mais próxima da 4, então nós vamos indicar com Cs. Considerando os caracteres 3 e 4, é a mesma coisa. Eles colocam que as espécies 2, 3 e 4 são mais relacionadas entre si, mas não diz qual dessas espécies é mais relacionada, se a 3 com a 4, se a 2 com a 4. Então 3 com 4 é ainda uma possibilidade. Por isso, o caráter 7 é congruente com os caracteres 3 e 4. Considerando agora uma comparação com o caráter 5, nós vamos perceber que esses dois caracteres são incongruentes, porque não tem como a espécie 3 ser mais próxima da espécie 4 e a espécie 4 ser mais próxima da espécie 1 e 2. Então, esses dois caracteres são incongruentes. Comparando o caráter 7 com o caráter 6, é a mesma coisa. Não tem como a espécie 3 ser mais próxima da espécie 4 e, ao mesmo tempo, ser mais próxima da espécie 1 e da espécie 2. Portanto, incongruentes. E, obviamente, o caráter 7 é congruente com ele mesmo. Mas para que fazer essa análise de congruência? A partir da análise de congruência dos caracteres, eu consigo ver quais são os caracteres mais congruentes. Quanto maior for o número de congruências, a probabilidade daqueles caracteres estarem me mostrando relações evolutivas mais próximas da real é maior. Assim, os caracteres com maior número de congruências devem ser utilizados para montar a árvore filogenética. Nesse caso, olhem só, o caráter 1, que é a cor do olho, tem 7 congruências, assim como o caráter 2. Ou seja, eu devo começar a construção da minha árvore filogenética por esses caracteres. E vou dando sequência aos caracteres com maior número de congruências, caráter 3, caráter 4 e caráter 7. E por último, eu vou utilizar os caracteres com menor número de congruências, como por exemplo, o caráter 5 e o caráter 6. Então, vamos lá! O passo 7 é a construção da árvore filogenética. Vamos utilizar o caráter 1 e o caráter 2 para construir a primeira parte da nossa árvore filogenética. Eles indicam uma relação evolutiva entre as espécies 1, 2, 3 e 4, ou seja, que elas tenham surgido a partir de um mesmo ancestral. Fazendo isso, eu tenho o seguinte diagrama. O grupo externo fica separado das demais espécies, que evoluíram então a partir de um único ancestral comum. Dando sequência, nós vamos utilizar primeiro os caracteres 3 e 4, que indicam que as espécies 2, 3 e 4 são mais próximas entre si. Nossa filogenia então vai ficar dessa maneira. Temos o grupo externo, nós temos lá o grupo formado pelas espécies 1, 2, 3 e 4, mas dentre essas 4 espécies, a 2, a 3 e a 4 se originaram a partir de um mesmo ancestral.
Mas ainda, de acordo com esses caracteres, a gente não é capaz de definir qual dessas espécies é mais próxima entre si. Essa informação é fornecida pelo caráter 7, que diz que a espécie 3 é mais próxima à espécie 4. Então, a nossa árvore filogenética vai ficar dessa maneira. A espécie 3 é mais próxima à espécie 4. Os caracteres menos congruentes, que são o caráter 5 e 6, não foram necessários para a construção da árvore filogenética, mas daqui a pouco a gente vai entender qual é a função deles na nossa árvore. O resultado da construção da árvore filogenética é esse diagrama, que pode ser chamado também de filogenia ou cladograma. Substituindo os números que a gente utilizou pelas espécies, é isso que nós temos. Agora nós vamos para o nosso último passo, o passo 8, que é a otimização dos caracteres. Ou seja, nós vamos ver como é que foram surgindo as diferentes características e as diferentes novidades evolutivas dentro desse grupo hipotético. Vamos começar pelo caráter 1. O caráter 1 se referia à cor do olho. As condições possíveis, ou seja, os estados, eram amarelo e branco. O amarelo era a condição presente somente no grupo externo, enquanto que o branco era a condição presente no grupo interno, nas espécies que a gente tem interesse em estudar. Para otimizar esse caráter na nossa árvore, nós devemos indicar a condição apomórfica. Considerando que essa característica está presente em Lambari grisio, Lambari ciano, Piaba bimaculata e Piaba unimaculata, esse estado, essa condição deve ter surgido no ancestral desse grupo. Então vamos indicar a aparição dessa característica aqui. Vamos otimizar os demais caracteres. Considerando a forma do corpo, como ela está presente em todas essas espécies, ela também deve ter aparecido no ancestral de todo esse grupo aí. Então, uma forma do corpo alto provavelmente estava presente no ancestral desse grupo, como a gente indica aqui. Dando sequência agora, com relação à cor do corpo, nós podemos observar que a cor do corpo azul é a condição apomórfica. Por isso, a gente pode indicar que o ancestral de Lambari ciano, Piaba bimaculata e Piaba unimaculata já apresentava essa característica. Por isso a gente vai indicar a origem dessa característica aqui na nossa árvore filogenética. A mesma coisa vale para a cor do opérculo preta, que é uma condição presente também nessas três espécies, e provavelmente já estava no ancestral delas. Agora vamos dar um salto para o caráter 7, que nos indicou a relação evolutiva entre Piaba bimaculata e Piaba unimaculata. Pela ausência da nadadeira pélvica ser uma condição compartilhada entre essas duas espécies, é bem provável que essa condição já estivesse presente no ancestral delas. Então nós vamos considerar o surgimento dessa característica aqui. Agora, as coisas não são tão simples assim para o caráter 6. O caráter 6 apresentava grande incongruência, porque ele indicava relações evolutivas entre as espécies Lambari grisio, Lambari ciano e Piaba bimaculata. E a gente já viu aqui pela nossa filogenia que essas espécies não são relacionadas entre si. Então vamos ver o que deve ter acontecido. A condição apomórfica, que é a presença da nadadeira dorsal, é uma condição presente em Lambari grisio, Lambari ciano e Lambari bimaculata. Como essas espécies não têm uma relação evolutiva entre elas, é possível que essa característica tenha surgido independentemente em cada uma dessas espécies. Então a nossa árvore filogenética ficaria assim. Isso indica que seriam necessários 3 processos evolutivos ou passos evolutivos para o surgimento independente dessa característica. Por outro lado, é possível também que uma segunda nadadeira dorsal tenha surgido no ancestral de todo esse grupo e depois tenha sido perdida em Piaba unimaculata. A nossa otimização de caráter ficaria dessa maneira: um surgimento da nadadeira dorsal aqui e posterior perda. Essa hipótese envolve 2 processos evolutivos, ou passos evolutivos. Um surgimento de uma segunda nadadeira dorsal no ancestral dessas espécies, e essa nadadeira foi mantida em Lambari grisio, em Lambari ciano, em Piaba bimaculata, e somente em Piaba unimaculata essa nadadeira teria sido perdida. Então, somente 2 passos evolutivos. Como decidir se a evolução seguiu a partir de 3 passos com surgimentos independentes da nadadeira dorsal ou um surgimento único com uma posterior perda? O que ajuda a gente nessa decisão é o número de passos evolutivos. Quanto menor o número de passos evolutivos, é mais provável de ter acontecido aquilo ao longo do processo evolutivo.
Assim, consideramos que essa hipótese de um único surgimento com uma posterior perda é uma hipótese mais parcimoniosa. É mais parcimonioso isso ter acontecido, é muito mais provável que isso tenha acontecido do que o surgimento independente de uma segunda nadadeira dorsal em 3 táxons independentes. Então, a melhor otimização para esse caráter é um surgimento e posterior desaparecimento dessa nadadeira em apenas uma espécie. Esse processo é chamado de reversão. A gente já viu isso quando a gente falou de apomorfia e plesiomorfia na nossa aula que está indicada aqui. O que é a reversão? Ocorre a reversão quando uma característica que é derivada parece ser uma característica plesiomórfica. Vamos entender melhor. A ausência de uma segunda nadadeira dorsal era uma característica do grupo externo e por isso foi considerada como estado zero. Posteriormente, 3 espécies apresentavam uma condição apomórfica, que era a presença de uma segunda nadadeira dorsal. Apesar disso, nós estamos considerando que uma espécie daquele grupo, que é Piaba unimaculata, perdeu essa característica. Esse processo é chamado de reversão, já que uma característica que era já modificada volta a ser parecida com uma característica ancestral, plesiomórfica. Apesar disso, nós vimos lá na nossa videoaula que essa característica não pode ser considerada uma plesiomorfia. A ausência da nadadeira dorsal em Piaba unimaculata é uma condição apomórfica, completamente diferente no processo evolutivo da ausência da nadadeira dorsal lá no nosso grupo externo. Assim, nós devemos considerar que a nossa hipótese de homologia entre essas duas espécies, Manjuba elongata e Piaba unimaculata, com relação à ausência da segunda nadadeira dorsal, ela estava errada. Nós acreditávamos que esse zero era a mesma condição nessas duas espécies. Então, a nossa hipótese de homologia ela foi refutada aqui. A ausência da nadadeira dorsal nessas duas espécies tem processos evolutivos completamente diferentes e não são características homólogas. Dentro da filogenia, a gente fala que essas duas características são homoplasias, são condições homoplásticas, são características que têm ancestrais diferentes, que surgiram a partir de processos evolutivos completamente distintos. A mesma situação a gente encontra no caráter 5. Ele também tem mais do que uma possibilidade de otimização, considerando ainda que ele tem 3 estados. Vamos lá, a ausência de máculas está presente somente no grupo externo, e isso não é nenhum problema para a gente. Mas o estado 1 está presente em Lambari gríseo, Lambari ciano e Piaba unimaculata, que não tem uma relação evolutiva mais próxima entre si. Então a gente pode considerar que uma mácula pode ter surgido independentemente nesses grupos. E ainda que uma outra mácula pode ter surgido ainda independentemente em Piaba bimaculata, que apresenta o estado 2 desse caráter. Nesse caso, a nossa otimização ficaria dessa maneira. Então, o surgimento independente de uma mácula em Lambari gríseo, em Lambari ciano e em Lambari unimaculata, e o surgimento de 2 máculas em Piaba bimaculata. Essa otimização mostra que seriam necessários 4 passos evolutivos. Por outro lado, se eu considerar um surgimento de mácula lá no ancestral desse grupo todo aqui, eu vou verificar que é possível que tenha sido modificada essa condição somente em Piaba bimaculata, e em todos os outros grupos permaneceu a condição do ancestral, que é a presença de uma única mácula. Vamos observar como ficaria. Então olha lá, o surgimento de uma mácula no ancestral de todo o grupo e uma posterior modificação dessa característica somente em Piaba bimaculata. Então, nesse caso, eu teria apenas 2 passos evolutivos, o que é uma otimização mais parcimoniosa, então envolve menos processos evolutivos. Então, eu considero que essa é a otimização que mostra para mim a hipótese mais provável. Assim, a nossa filogenia então ficaria com essa otimização final. Então, no final desses 8 passos, eu tenho finalmente a nossa árvore filogenética. É a partir de árvores filogenéticas que hoje em dia os taxonomistas propõem os grupos taxonômicos. Assim, obviamente, que a elaboração de uma árvore filogenética é apenas o primeiro passo para que um taxonomista possa efetivamente propor mudanças taxonômicas. Então, se você quer saber o que pode ser feito com uma árvore filogenética e o que seria feito especificamente nesse exemplo que nós utilizamos,
finalizamos, assista o nosso próximo vídeo, que vai falar sobre grupos monofiléticos, parafiléticos e polifiléticos. Até mais! Se você quer saber ainda mais, acesse nossos outros vídeos e se inscreva no canal.